A gente vai começar fazendo o círculo mágico. Vou então começar subindo aqui a altura da carreira. Vou fazer 2 correntes só para dar altura e vou começar a fazer os pontos altos aqui dentro desse círculo mágico. Eu vou fazer ao todo aqui 12 pontos altos dentro do círculo mágico, deixando sempre esse ponto bem soltinho. Cuidado para não deixar o seu ponto muito apertado. Essa peça fica mais bonita se você deixar o seu ponto mais soltinho. Se você precisar, use uma agulha um pouco maior para você conseguir fazer isso. Mas o ideal é que você consiga deixar o seu ponto mais apertado ou mais soltinho apenas com o movimento da sua mão. E aí, se você não souber ainda como fazer isso, você pode se tornar minha aluna. Lá no meu curso do 0 ao avançado, eu ensino toda a técnica para você acertar o tamanho e padronizar os seus pontos. Então, eu já fiz aqui os 12 pontos dentro do círculo mágico. Eu vou puxar o fio do início do círculo mágico para ajustar esse miolinho, deixar ele bem fechado. E vou prender aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto para a gente finalizar, fechar aqui essa carreira e poder começar a próxima. Nessa próxima carreira, a gente vai começar com 2 correntes, que eu já vou usar aqui para servir como primeiro ponto alto, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Passo 2 correntes e vou colocar mais 2 pontos altos aqui, ainda nesse mesmo ponto de base. E aí, vou pular um ponto de base. No próximo, eu vou fazer novamente esse leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Tudo no mesmo lugar. A gente vai seguir assim, fazendo a volta inteira, toda a nossa carreira. Sempre fazendo um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pula um ponto, no próximo ponto de base a gente começa a fazer o próximo leque do mesmo jeitinho. Vou fazendo então aqui rapidinho toda a volta até o final da carreira e finalizando eu volto pra gente seguir. Terminei de trabalhar toda a volta e aí nessa carreira a gente vai ficar com um total de 6 leques feitos aqui com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fechar essa carreira aqui nesse ponto alto. E aí você pode perceber que essas 2 correntinhas, elas dão a altura aqui do ponto alto nessa carreira, justamente aqui porque a gente faz a finalização no pontinho que tá ao lado. Por isso eu comecei com 2 correntinhas. Viu como é que fica bem certinho desse jeito? E aí é por isso que você precisa entender como é a estrutura de cada ponto. Se você não sabe a estrutura de cada ponto, você vai ter dificuldade na hora de fazer os seus trabalhos e elaborar, pensar sozinha na receita que você está confeccionando, se vai ficar melhor fazer de um jeito, de outro, com uma técnica ou com outra, inclusive no início das carreiras. Então, se você quer dominar a técnica do crochê, eu te convido a ir lá no meu site, jnycrochê.com.br, porque lá você vai encontrar o Clube do Crochê. Lá no Clube do Crochê você vai ter acesso a todos os meus cursos, inclusive os cursos sobre a técnica do crochê, cursos do 0 ao avançado na técnica do crochê tradicional e também cursos práticos, onde você vai aprender o passo a passo de peças completas. Você também vai encontrar lá um curso completo sobre a técnica dos amigurumis, um curso prático onde você vai aprender amigurumis passo a passo,
e muito mais. São mais de 25 cursos, mais de 300 aulas para você se profissionalizar, se aperfeiçoar na técnica do crochê e se profissionalizar, se tornar uma crocheteira diamante. Se você quer fazer parte dessa comunidade maravilhosa, se tornar minha aluna diamante, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo para você saber mais e participar. Agora, se você não pode fazer parte do Clube do Crochê nesse momento, não tem problema. Você pode continuar assistindo às aulas que eu compartilho gratuitamente com vocês aqui no meu canal. E para apoiar esse trabalho que eu faço aqui, você pode deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo, deixar um comentário para mim e agora você também pode se tornar uma patrocinadora aqui do canal. E para fazer isso é só você clicar no botão de Seja Membro. Assim você vai patrocinar o trabalho que eu faço aqui para o canal. E aí, finalizando então essa carreira, a gente vai passar com ponto baixíssimo aqui para dentro do leque e vamos começar a próxima carreira, que vai ser igualzinha a essa carreirinha anterior. A gente vai fazer aqui 2 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Faça então 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço de base. E aí finalizei esse leque, eu vou para o próximo espacinho de base e vou fazer a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, a gente vai ficar mais uma vez com leque em cima de leque. Eu vou seguir trabalhando assim a volta inteira, até o final da carreira. Vou fazendo sempre um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos em cima de cada leque da carreira anterior. Cheguei no final da carreira e aí aqui a nossa peça ela já começa a ficar com esse formatinho. Vai começando aqui a emborcar, só que no caso dessa peça específica é o ideal, é o que a gente precisa para nossa peça ficar aqui no formato certinho da bolsa porta-garrafa. Então não é um erro, tá? Não tem problema a sua peça ganhar esse formato, começar a ganhar esse formato aqui nesse momento. E aí, a próxima carreira que a gente vai fazer agora vai ser uma carreira igualzinha à carreira anterior. Então, o passo a passo é o mesmo. A gente vai fazer leque em cima de leque, é uma repetição da carreira anterior e por isso eu vou seguir fazendo aqui e vou fazer assim todas as carreiras da peça até chegar no tamanho ideal, no tamanho que a gente precisa para a garrafinha que a gente vai colocar aqui dentro. Então, você pode ir fazendo e já medindo na sua garrafinha. Aliás, você pode fazer isso até para ver se essa parte aqui do fundo da garrafa tá ficando certinha aqui na peça. Se a sua bolsa porta-garrafa tá ideal aqui para o tamanho da garrafinha que você vai usar. Então, eu vou seguir, vou fazer aqui essa carreira e também as próximas carreiras que vão ser feitas desse mesmo jeito, com esse mesmo passo a passo. E aí, finalizando todas as carreiras, chegando na altura que eu preciso, eu volto pra gente continuar fazer aqui as últimas carreirinhas, o acabamento, fazer a finalização aqui da nossa peça. E aí aqui eu trabalhei todas as carreiras, eu fiz aqui um total, começando aqui pela primeira carreira, total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. E aí esse aqui é o tamanho que eu preciso para essa garrafa pequena, de 500 ml. Se você for colocar uma garrafinha maior aqui dentro, aí você pode
fazer mais carreiras para você ficar com a peça na medida certinha que você precisa. Lembrando que é bom você dar uma esticadinha dessa forma para ver aqui a bolsinha no tamanho real que ela vai ficar, porque como é uma bolsinha, a gente vai fazer aqui as alças e vai carregar essa peça aqui penduradinha, vai colocar aqui dentro aqui uma garrafinha que muitas vezes vai estar com água, então vai ficar pesada. Os pontos, eles vão ficar dessa forma, vão ficar puxadinhos aqui, bem esticadinhos, não vai ficar dessa forma aqui. Como a gente vê quando não tá na garrafinha, tá? Quando não tá ali com o peso da garrafa puxando, abrindo bem aqui essa trama. Esticando, né? Bem essa trama. Então coloca na garrafinha e vê como é que vai ficar, se tá na altura certinha. Esticando os pontos desse jeito para você não fazer uma peça muito grande. E aí, quando a gente tiver, então, aqui com a quantidade de carreiras certinha, tamanho certinho que a gente precisa, a gente vai, então, fazer a próxima carreira, que vai ser uma carreirinha de acabamento. Para fazer essa próxima carreira, eu vou trabalhar aqui, passando com ponto baixíssimo, aqui para dentro do próximo leque. Vou fazer aqui 2 correntinhas, já para dar altura e também para ficar servindo como primeiro ponto alto, e vou colocar mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. E aí eu vou fazer um picô de 3 correntes, volto aqui no ponto alto e faço aqui um ponto baixo. Vou fazer mais uma vez um picô com 3 correntes, volto aqui e aí eu vou voltar no último ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em cima dele. 3 correntes, ponto baixo, em cima do ponto baixo, e assim eu vou ficar com esses 3 picôs feitos com 3 correntinhas e finalizados com ponto baixo, sempre no último pontinho trabalhado. E aí faço 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, mesmo ponto de base, e já posso ir pro próximo leque da carreira anterior, o próximo espacinho do leque de base, fazendo o próximo grupinho aqui de pontos. Que vai ser sempre desse mesmo jeito, 2 pontos altos, 3 picôs finalizados sempre com ponto baixo e 2 pontos altos no mesmo lugar. A gente vai fazer assim 3 grupos de pontos. Então já fiz aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Nesse quarto grupo, em vez de fazer assim, com 2 pontos altos e os 3 picôs, a gente vai fazer só um picô que vai ser feito da mesma forma, 3 correntes e ponto baixo no mesmo lugar, mesmo ponto alto aqui. E aí, nesse ponto aqui, a gente vai fazer um cordão de correntes. Esse cordão de correntes, ele pode ter o tamanho que você quiser, pode ter a quantidade de correntinhas que você quiser. A gente vai só fazer correntes até dar o tamanho de alça que a gente precisa ou que a gente deseja aqui para a peça. Eu fiz aqui um total de 100 correntes, mas como eu disse, você vai fazer o cordão de correntinhas no tamanho, na medida que você precisar e com a quantidade de correntinhas que você precisar. E aí, finalizou as correntes, a gente vai vir aqui, nesse primeiro bico que a gente trabalhou, o primeiro bico da carreira, deixando aqui 2 bicos aqui no meio
e nesse seguinte aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo, ou melhor, vai fazer um ponto baixo. Nesse biquinho aqui do meio. Então, fiz pontinho baixo nesse picô aqui do meio do bico. E aí, vou voltar com pontos baixíssimos aqui. Por essas correntes. E assim a gente vai deixar essa alça aqui mais reforçada. Vamos chegar lá do outro lado. Terminei de voltar aqui pela alça de correntinhas, colocando um ponto baixíssimo em cima de cada corrente que a gente trabalhou. E aí chegou aqui, a gente vai, depois de fazer o último ponto baixíssimo, uma correntinha e ponto baixo aqui nesse último pontinho baixo que a gente trabalhou aqui fechando esse picô. Vou então fazer um picô de 3 correntes e ponto baixo em cima do ponto baixo, o último que a gente colocou aqui. E aí já formei aqui os 3 biquinhos que eu preciso. Vou então terminar esse leque com 2 pontos altos no meu ponto de base. E aí aqui a gente já vai ter a alça feita e é só finalizar a carreira fazendo esses 2 leques aqui. Então eu vou entrar nesse próximo leque, vou fazer os 2 pontos altos e os 3 picôs. Vou fazer esse aqui e o próximo. E aí, finalizei aqui, é só prender o ponto baixíssimo no primeiro ponto, arrematar o fio. E pronto, já tá feita aqui a nossa bolsa porta-garrafa, já prontinha, finalizada, já com as alças e tudo. E caso você tenha ficado com dúvida, tenha ficado com alguma dificuldade em fazer essa alça assim, desse jeitinho que eu ensinei pra vocês nessa aula de hoje, eu ensinei pra vocês uma outra versão em que eu não fiz a alça assim, embutida, alça direto aqui, trabalhando pela última carreira. Eu já ensinei para vocês essa outra bolsinha, esse outro modelo também muito lindo, em que eu fiz a alça aqui separada. E aí você pode conferir a aula dessa bolsa, o passo a passo dessa bolsa, para você ver a forma aqui de fazer, né? A técnica para você fazer a alcinha separada e não ter dificuldade aí na hora de confeccionar a sua. E aí outra coisa bacana também é que esse é um outro modelo que você vai poder fazer, inclusive com o fio mais fino, barbante número 4. Eu ensinei para vocês nessa aula aqui como fazer esse tamanho e também esse outro tamanho aqui, maior, para uma garrafa mais gordinha e maior também. Então fica a dica, a sugestão aqui de aula para você acompanhar e aprender mais um modelinho de bolsa porta-garrafa. Na verdade, mais 2, modelo pequeno e modelo grande, e tem a diferença aqui também
no acabamento, você vai poder conferir tudo lá na aula. Essa bolsa é muito prática, por isso eu já fiz várias bolsinhas. Essa aqui eu trabalhei com 2 fios juntos e assim ficou esse efeito mesclado. Eu vou deixar para vocês a numeração da cor que eu usei nessa bolsinha aqui, para vocês poderem fazer igual, se vocês quiserem. Vou deixar as cores aqui na descrição do vídeo. E você que me segue lá pelo Instagram, também vou deixar lá para vocês nos stories ou numa postagem lá. Essa aqui eu fiz com cru e aqui eu finalizei com essa cor, esse fio mescladinho, que na verdade não é fio mesclado, né? Eu usei 2 cores juntas e aí ficou esse efeito. Mas eu quero saber qual dessas versões aqui você mais gostou. A no verde água, com fio cru, com brilho dourado, fio cru com brilho dourado e essa mescla de laranjinha, uma toda no fio mesclado, na verdade nessa combinação de fios que ficou com esse efeito, ou essas aqui feitas com fio cru, tradicional, sem brilho nenhum, versão pequena, versão grande. Quero saber qual foi a preferida de vocês, deixa aí pra mim nos comentários. Compartilha o vídeo porque isso é muito importante, me ajuda a continuar fazendo esse trabalho que eu faço com o maior carinho para vocês, com muita dedicação, para que você aprenda crochê da forma certa, aprenda passo a passo sem ter dúvida nenhuma, sem ter dor de cabeça na hora da confecção. Eu vou deixar para vocês então o link das aulas sugeridas aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo!